Começando mais um painel político aqui pela Docton TV, e nós estamos aí na semana do Carnaval, mas vamos tratar hoje aqui de um assunto de extrema importância. E porque estamos na semana do Carnaval, minha direção permitiu que eu usasse uma camisa aqui um pouco mais colorida. Alguns devem estar dizendo que eu deveria deixar para junho, né? Que é o período das festas juninas. Mas bom Carnaval a todos, divirtam-se com responsabilidade, principalmente na condução de veículo, após ter ingerido bebida alcoólica. Então, muita atenção, divirta-se muito nesse Carnaval, porque aqui no painel político nós vamos tratar de um assunto muito importante. As obras de coleta e tratamento do esgoto em Caratinga realizadas pela Copasa. A Copasa já vem fazendo obras no centro de Caratinga já há algum tempo, provocando inclusive algumas reclamações dos comerciantes, algumas polêmicas, mas claro é que o caratinguense espera muito pela conclusão dessas obras, e pelo que nós vamos ouvir aqui hoje dos representantes da Copasa, isto está muito próximo. Nós estamos recebendo aqui o Paulo De Tarso, que já esteve conosco aqui, é gerente de obras da Regional Leste. Obrigado, Paulo. E conosco também o José Augusto Neves, que na semana passada esteve aqui informando, inclusive, da paralisação do serviço de entrega da água potável na última quinta-feira. Ele que é gerente do Distrito Regional aqui de Caratinga. Ô José, eu vou começar por você. Mais uma vez, obrigado novamente por estar conosco aqui. Valeu. Obrigado, René. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer muito grande, né, a gente estar aqui novamente para dispor, né, de um assunto aí em voga hoje, né, que é a questão do esgotamento sanitário. Tá certo. Então a gente está hoje à disposição. Paulo, mais uma vez obrigado. Paulo é da área bastante técnica e vai poder nos falar a situação da obra. Paulo de Tarso, obrigado pela presença mais uma vez. Está se tornando quase que um caratinguense, né, amigo? Isso é uma honra para nós, René. Tá certo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui representando a Copasa e a área de obras. Muito obrigado. Certo. Muito bem. Bom, as obras da Copasa, desde que ela assinou o contrato com a administração do município para fazer a coleta e o tratamento do esgoto, essas obras são muito esperadas pelo caratinguense e, obviamente, isso causa expectativa em todos nós caratinguenses, em todos que vivem aqui na cidade, seja pela cobrança da taxa já de coleta que é feita, seja pela demora da Copasa a executar essas obras, mas nós sabemos de todas as dificuldades de infraestrutura no país. Caratinga não é diferente. As obras de infraestrutura não passam apenas pelas obras de saneamento que são realizadas pela Copasa, mas também muito pelo Executivo Municipal. E a deficiência é clara e óbvia, não só em Caratinga, como eu disse, mas em diversos municípios do Brasil. Eu quero começar com o José aqui, a gente faz uma introdução do assunto, bem que batendo um papo mesmo, mas, José Augusto, a queixa por infraestrutura no país é constante, né? Você ouve isso aqui em Caratinga sempre, você me dizia aqui em off, inclusive, que tem a atenção de ouvir o que a população está dizendo no momento que você está ali no salão esperando algum momento. Então, você é um observador. E o que você observa disso? Eu sempre apregou, né, nos várias instituições por onde a gente passou, que a gente tem que usar empatia, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, como é que seria? Então a gente tem que ser, nessa hora, tem que ser muito sensível às reclamações, né? Ser atencioso e entender que a reclamação da população é, na maioria das vezes, justa, né? Porque uma obra, ela traz transtornos, né? Ela não, como diz o ditado, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos, é isso? Então, é impossível se fazer uma obra sem causar o transtorno. E essa questão de esgoto, então, é um assunto assim muito polêmico, um assunto muito grande. Uma estação de tratamento de esgoto, nem sempre, ninguém quer ter perto, né? Se bem que hoje existem, né, várias situações mais modernas, né, que esse assunto é eliminado, tal, o gás, né, é eliminado, mas felizmente ou infelizmente, as coisas nem sempre saem conforme a gente planeja, né? Mas dentro do possível a gente procura atender para causar o mínimo transtorno possível. Eu tenho a impressão que obra hidráulica, de sistema hidráulico, é sempre muito complexo, até porque você precisa fazer uma intervenção muito grande no solo, das ruas, das cidades, qualquer obra. E eu me recordo bem
quando ainda na administração do prefeito Zé de Assis, em Caratinga, muitas obras de coleta, da coleta do esgoto já tinham sido iniciadas naquela época, e ele foi conhecido aqui como Zé do Buraco, apesar de estar fazendo obras importantes de saneamento que não tenho conhecimento técnico, talvez o Paulo Tarso pode dizer historicamente, não sei se ele tem conhecimento, mas essas obras devem ter deixado, foi importantes, devem ter deixado aí um legado. Mas então, Tarso, você que lida diretamente com esse setor de obras, qual que é a maior reclamação? Existe mesmo esse desgaste por ser uma obra de muita intervenção? Ou eu estou errado? Não, há sim o desgaste, né? Existe o desgaste, mas a gente tem que perceber o seguinte: nós vivemos num país que é jovem, né? O Brasil é um país jovem, e que está se investindo muito hoje em saneamento. E o saneamento básico, é praticamente água e esgoto, né? Então, antes de responder, para nós é muito gratificante trabalhar nesse tipo de obra. Montar, por exemplo, o sistema de esgoto de Caratinga. Nós temos certeza que Caratinga será outra quando isso aí estiver operando, estiver funcionando. Mas realmente o desgaste, até mesmo pela fala do Zé Augusto, é pelo transtorno, né? Você causa poeira, você atrapalha o trânsito, e é uma obra que ela não aparece. Não aparece, eu ia chamar a atenção para isso, e eu achei até interessante o orgulho com que o Paulo Tarso fala disso, porque se você falar de uma obra de saneamento, você pode pensar realmente no quanto a saúde da população vai melhorar. Então, assim, é possível fazer uma expectativa de melhora de vida em vários aspectos da sociedade, né, Paulo? Com certeza. Inclusive, há uma pesquisa, se não me engano, da Fundação Getúlio Vargas, que imóvel em cidade que tenha o tratamento de esgoto, ele é valorizado algo em torno de 20% no preço venal dele. Então, os benefícios, além de saúde, são vários, né? São inúmeros os benefícios. E realmente é muito gratificante você trabalhar nesse setor. Você não tem medo do desgaste nem dos desafios, então? Não, é gostoso demais. Nem quando você encontra rocha dura igual você encontrou. O Paulo estava nos contando aqui, eu vou introduzir o assunto, Paulo. Ele esteve no programa aqui, inclusive, no ano passado, e nós falávamos sobre o cronograma da obra, e ele deixou uma expectativa, inclusive ele me recordou aqui, que falava, inclusive, da expectativa de se encontrar realmente rocha, mas não com a intensidade que foi encontrada, e isso mudou um cronograma. Nós vamos falar especificamente do cronograma, mas eu gostaria que você se atentasse a esse assunto especificamente, a essa dificuldade que vocês encontraram, a essa pedra no caminho aí. Na verdade, é uma pedra no caminho. Né? Bem colocado. Explica, por favor, como que está a situação hoje, Paulo? Tá. Na verdade, quando nós iniciamos as obras, nós não teríamos realmente surpresas aqui, porque nós planejamos muito. Então, nós conhecíamos muito o projeto, nós conhecíamos a necessidade do sistema, então houve um planejamento muito refinado, muito sintonizado para nós executarmos a obra. E nós sabíamos, sim, da possibilidade e da realidade de encontrarmos ali uma rocha na Marechal Deodoro, próximo a Calógeras. Okay. Né? Só que nós imaginávamos que encontraríamos uma rocha normal, né? Uma rocha que com o martelete nós conseguiríamos romper. Só que como em Caratinga, tudo que dá em Caratinga é muito bom, a rocha é de uma qualidade incrível. É uma rocha sã. Então nós tivemos que utilizar uma série de equipamentos, de técnicas para rompermos essa rocha. Mas já estamos na fase final, eu acredito que com mais uma semana e meia, 2 semanas... E o que exatamente isso proporcionou de atraso no cronograma de vocês? No nosso cronograma, nós tínhamos algumas fases do cronograma. Então, nós tínhamos rede, elevatórias e ET. Ela não é caminho crítico da ET e muito menos das elevatórias. Então, ela não atrasou em nada a ET e em nada a elevatória. Mas houve um atraso pontual nas redes. Eu acredito que é algo em torno de 30 dias. Ok. Essas redes é exatamente as que vão coletar o esgoto que já é coletado nos córregos onde foi canalizado, é isso? Isso, essa rede é uma rede interceptora, ela vai interceptar o esgoto, isso, que é gerado... Exatamente, a palavra que eu buscava aqui é a rede interceptora, né? Isso, por favor. Ela vai interceptar os esgotos que são gerados nas residências, que hoje estão nas redes coletoras. Essas redes coletoras levam o esgoto para o interceptor. O interceptor para a elevatória e a elevatória bombeia para a ET.
Correto. Bom, eu tenho um assunto para continuar aqui com o Paulo, mas é claro, o José Augusto está conosco aqui e ele é parte importante também, eu quero trazer o assunto. E a questão administrativa está ligada diretamente ao José Augusto e talvez ele possa nos esclarecer algumas dúvidas que já foram ditas em outro momento, mas que ainda geram polêmica. E eu disse no início do programa aqui que hoje é feita a cobrança pela coleta das residências, de algumas residências. Eu gostaria que você explicasse, inclusive, que não é em todo o município ou toda a cidade de Caratinga, né, Zé Augusto? Quanto é essa cobrança e como funciona? Essa cobrança, hoje a agência reguladora, normativamente, ela nos permite, ou qualquer empresa de saneamento, que se cobre pelo esgoto dinâmico coletado. Ou seja, quando você constrói as suas redes coletoras, quando você dá manutenções, constrói seus PVs, os postos de visita, então você tem a rede coletora, né, digamos assim. Uhum. Então, ela permite a cobrança desse valor do esgoto coletado, porque às vezes a população fala assim, mas a Copasa não trata esgoto ainda em Caratinga, não deveria estar cobrando. Uhum. Só que a Copasa não está cobrando o esgoto dinâmico tratado, que é o EDT. Ela está cobrando o esgoto dinâmico coletado, que é na faixa de 40%, porque o esgoto, para ele passar por ali, ele teve um custo, ele teve um trabalho, claro. Tem uma rede, uhum. E a Copasa tem toda uma estrutura para dar manutenção nessa rede, né? Tem caminhões, funcionários, né? Tem toda uma estrutura física e de pessoal para dar manutenção, por isso que é permitido a cobrança dessa rede. Inclusive, na minha casa eu pago o esgoto, né? Correto. Então, e quando você trata esse esgoto... E quantos por cento do município ou da cidade hoje, qual a porcentagem de coleta que já é feita de esgoto? Já você tem esse número? Hoje a coleta ela não chega a 100%, porque em alguns locais não foi possível, eu não tenho um número aqui de cabeça, mas a gente pode trazer uma oportunidade. Mas é próximo de 100%? É próximo de 100, é próximo de 100. Mas agora é o seguinte, aquelas pessoas que não estão ligadas à rede, elas não pagam nada. A Copasa não cobra. Essa era justamente a dúvida, né? Porque às vezes pode acontecer um caso ou outro de cair no sistema uma cobrança, mas essa cobrança é indevida e tão logo é detectada que o cliente reclama, a gente faz a correção e faz a devolução do valor nas tarifas, nas contas subsequentes. Okay. Entendeu? Então, quer dizer, a população só vai pagar aquilo que realmente, aquele serviço que realmente está sendo executado. Ou seja, se eu estou pagando 40%, é porque o meu esgoto está sendo coletado. Aí fala, mas o esgoto está jogando no rio. É porque a cobrança é do esgoto coletado. Para corrigir essa questão de jogar no rio, é por isso que a gente está construindo os interceptores que vão levar até a estação de tratamento de esgoto, que vai tratar o esgoto e jogar um volume limpo no rio, né? Vai melhorar os nossos mananciais, nossos rios. Bom, me corrija se eu estiver errado, mas o que o José Augusto está dizendo aqui é que a Copasa tem uma política econômica e financeira que, obviamente, ela cobra pelos serviços que presta. E até por ser uma empresa pública, talvez haja ainda algum mal entendimento de que é necessariamente dinheiro do governo do Estado. Obviamente, existem financiamentos do governo do Estado, se eu estiver errado aqui, por favor, me corrijam, mas a Copasa precisa, acho até que a Copanorte, não é isso? Copanor, que é a companhia que atende o norte e nordeste do estado, ela tem uma política um pouco mais filantrópica, digamos assim, um pouco mais social, e você observa que a Copasa trabalha para oferecer um serviço de qualidade e, obviamente, cobra por esse serviço. Eu acho que, do meu ponto de vista, é correto, né, José? Correto, é isso mesmo. A Copanor, eu estive na Copanor por 6 anos e meio, eu estive cedido, né? Continuei ainda na Copasa, porém cedido à Copanor. A Copanor foi criada exatamente para atender a região mais carente, com menor IDH, menor índice de desenvolvimento humano. Aquilo que o Paulo falou no início aqui, onde você tem um índice de IDH muito pequeno, aí você não tem alguma coisa no social, alguma coisa em saneamento básico. Então, a empresa chega, quando você leva o saneamento, o restante tudo vem depois, vamos dizer assim, de carona, né? Então, você melhora esse índice da região.
E aí, por isso que foi criada a Copanor. E a Copanor, ela não sobrevive somente das tarifas. Aí sim, ela sobrevive de recursos da Secretaria de Saúde, né? Tanto é que lá, por exemplo, os veículos são do Estado. E da Copasa não. A Copasa é uma empresa mista, né? Então, ela precisa sobreviver. Ela não sobrevive com o dinheiro do governo. Ela faz empréstimos, mas ela tem que pagar por esses empréstimos. É uma empresa, né? Então, às vezes as pessoas confundem. É uma empresa do governo, não devia cobrar nada, mas ela precisa se manter. Ela tem toda uma estrutura. Nós temos que fazer um intervalo aqui, mas eu acho que o assunto que eu gostaria de tratar vai ficar muito desplugado no segundo bloco, então vamos aproveitar, me dá licença a nossa direção, vamos aproveitar um pouco mais o assunto aqui com o José Augusto. O que nós teremos de cobrança a partir do momento que for tratado também o esgoto? Você me dizia que chegou a 100% do valor, e por quê? Como é feito esse cálculo? Ele tem a ver com o consumo de água, até porque o que você consome você devolve, é assim? Sim, a tarifa de esgoto dinâmico tratado, ou seja, aquele esgoto que sai da minha casa, percorre a rede, passa pela elevatória, né, quando geralmente existem essas elevatórias, em Caratinga existem também, você leva para chegar à estação de tratamento de esgoto. E aí cobra-se uma tarifa de 90%. Porém, vale ressaltar somente das ligações que tiverem inseridos nessa rede coletora. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho ainda a minha rede ligada, a minha casa ligada à rede. Se não está ligada por um motivo ou por outro, então não vai ser cobrado. Só será cobrado daquela que efetivamente estiver ligada à rede coletora de esgoto e o esgoto estiver sendo tratado. Mas vale, eu vou interromper, mas vale dizer que todas as residências devem estar ligadas à rede coletora para que se tenha qualidade ou que se tenha eficiência no tratamento de esgoto e assim para ter os resultados que o Paulo vinha dizendo aqui, que nós vimos dizendo. Então, o que o José está dizendo, que a cobrança será feita apenas daqueles que tiverem a sua rede de esgoto ligada à rede coletora da Copasa. Mas você que está em casa não entenda que isso é legal ou que isso é interessante. O certo é manter e pagar pelo serviço. E afinal de contas, se você optou por construir uma residência e ali habitar, você obviamente tem que pagar para viver ali a energia elétrica até a manutenção da residência. Então é o custo de vida que o brasileiro, por sinal, ainda parece não entendeu, Paulo, que é o custo de vida e que para você, se você gera um resíduo, você é responsável por esse resíduo, é a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Bom, vamos fazer um intervalo. Na sequência, o Paulo de Tarso vai falar para nós aqui sobre o cronograma da obra, como está o andamento dessa obra que teve, como ele disse aqui mesmo, novidades aí nos últimos dias. Bom, vamos falar também sobre quando Caratinga terá toda a conclusão da obra, inclusive com a estação de tratamento de esgoto. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já com o painel político aqui pela Docton TV. De volta com o painel político aqui pela Docton TV, nesta semana de carnaval, e nós aqui no programa tratando de um assunto muito importante para Caratinga, uma expectativa muito grande que se faz sobre a conclusão das obras de coleta e tratamento do esgoto aqui no município de Caratinga, na cidade de Caratinga. Está conosco aqui o Paulo de Tarso, que é gerente de obras da Regional Leste, e também o José Augusto, que é gerente aqui do distrito de Caratinga. E agora vamos voltar ao assunto obra especificamente. O Paulo tem um conhecimento técnico já de larga experiência na área. Ele disse aqui no primeiro bloco, inclusive, do orgulho de trabalhar com esse tipo de engenharia. E aí eu vou aproveitar para a gente ouvir um pouco mais de você, Paulo, e saber se houve algum outro grande desafio em Caratinga que não fosse essas rochas encontradas lá. E aí eu digo desafios de engenharia. Você falava das elevatórias, então é importante dizer que o esgoto vai ser tratado acima do nível que ele é coletado. Isso exige, acredito eu, uma técnica ainda mais avançada e equipamentos para elevar esse resíduo. Como que funciona? Quais os desafios vocês encontraram aí? Não houve desafio. Na verdade, cada obra é um novo desafio, né? Mas não houveram novos desafios, não. O que nós fizemos, nós tentamos e conseguimos otimizar a ET. Então, a ET ela vai ficar melhor do que ela ficaria a princípio, né? Até mesmo com
uma determinação da nossa diretoria, do nosso diretor. Você está falando de tecnologias mais avançadas? De tecnologias mais avançadas, de equipamentos melhores. Isso tem a ver com o odor também? Eu gostaria que depois você entrasse. Fique à vontade, mas, por favor, se recorde de falar sobre a possibilidade de odores ali. E não necessariamente aumentando a eficiência da ética, ela já era uma ética eficiente, mas melhorando a qualidade dos equipamentos que serão ali implantados. Então, isso aí aumenta a vida útil da estação de tratamento. Vai ser uma estação de tratamento muito legal, muito bacana. Moderna, né? Moderna. E essa preocupação que inicialmente existia ali com os moradores daquela região, diminuiu-se muito o odor que é gerado no tratamento do esgoto. Ou eu estou errado? Não, diminuiu. Mas não é zero? Não. Mas é muito menor do que você lançar um esgoto num córrego. Isso aí não tem dúvida. O que você está dizendo é que o odor já existe e o pior, ele é distribuído por toda a cidade. Exatamente. O odor existe. Hoje ele existe. E não tem uma estação de tratamento de esgoto aqui. Existe odor na cidade de Caratinga. O esgoto ele é lançado em córrego, ele está sendo lançado em curso d'água, in natura, né, Zé Augusto? Então existe. Vai haver odor? Vai. Mas nós vamos minimizar isso aí ao máximo, né? Nós vamos diminuir isso aí da forma mais intensa que nós conseguirmos. E haverá também aqui em Caratinga, eu não sei te precisar e não tem condições de fazer isso, quando, mas haverá uma segunda etapa de obras, outras obras além das que nós estamos executando. Então vai ter um crescimento vegetativo, vai ter um programa de caça e esgoto, para que a gente consiga atingir o maior nível de tratamento de esgoto possível. E aí sim haverá uma nova ampliação da ética, quando assim for necessário, e obras também de tratamento de odor. Nesse momento, nós não estamos muito preocupados com o tratamento de odor, não. Nós estamos preocupados em 3 etapas de obra, que a gente divide em rede coletora, estações elevatórias e a estação de tratamento de esgoto. Então, basicamente, são as 3 frentes de obras que nós executamos hoje em Caratinga. E agora, já passando um pouquinho para cronograma, as redes coletoras, elas deverão estar totalmente finalizadas no final desse mês de fevereiro. Inclusive, aquele trecho ali da Calógeras, onde surgiu o Rocha, e também na Marechal Deodoro, onde nós faremos uma interligação de esgoto, e aí vamos dar uma paralisada no sistema, né, Zé Augusto? Acho que você chegou até a falar sobre isso aí hoje. Exatamente. E a preocupação aqui é saber realmente do cronograma, e você tem datas específicas, inclusive que pode superar as expectativas de acordo com esse cronograma que vocês fizeram. Então você está dizendo que dia 25 de fevereiro... Isso, 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. As redes estão finalizadas. Todo o esgoto que é coletado vai estar ligado nessa interceptadora, é isso? Sim, isso. E já vai estar a caminho da estação de tratamento de esgoto. Isso. Obviamente ele não chega lá na estação de tratamento de esgoto porque ela não está pronta. Perfeito. Esse esgoto, obviamente, é devolvido ao rio naquele momento. Aí, obviamente, você deve ter um período aí de testes e sobretestes nessa rede. Sim. Para aí sim ligar na estação de tratamento de esgoto, que deve ficar pronta quando, você dizia? Só voltando um pouquinho. No dia 26 de fevereiro, nós estaremos com as redes concluídas. Só que nós não podemos colocar essa carga nessa rede, nós não podemos ligar esgoto dessa rede, até que o Zé Augusto vá com a equipe dele e faça um teste nessa rede. Então ele vai filmar o interior da rede. Existe um robozinho, né, Zé Augusto? Um skatezinho, ele vai passando ali por dentro da rede, ver se tem algum ponto, se tem algum vazamento, se tem algum anel mordido no encaixe de uma tubulação a outra, ver se ela está perfeita. Se houver algum equívoco na execução dessa obra, que eu acredito que não vai ocorrer, aí nós vamos ter que, se existir isso, nós vamos pontuar ali e vamos fazer a correção naquele ponto. Se tiver ok, aí o Zé Augusto dá para nós o sinal verde e a gente... E eu achei interessante, e o Paulo de Tarso está sempre citando o Zé Augusto, e para entender talvez um pouco da gestão da Copasa, o José Augusto acaba fiscalizando um pouco do seu trabalho, e a Copasa faz um pouco isso dos setores, acabar fiscalizando, assim a gestão? Na verdade é o seguinte, nós recebemos a demanda do Zé Augusto. Ok. Fala, precisamos fazer o sistema de esgoto de Caratinga. E aí nós, através daquela demanda, nós buscamos recurso para executar aquela demanda que ele está passando para nós. A partir daquele momento, na hora que você tem o recurso, você licita, você tem um projeto, você já contratou, o Zé Augusto passa a ser o nosso cliente. Correto.
Entendeu? Um cliente interno ali. Um cliente interno. Então eu tenho que atender bem ele. Correto. Né? É porque eu sempre falo que a obra vai e a gente fica, né? Exatamente. Porque, então, ele está fabricando algo para mim. Ok. Né? E eu preciso desse algo funcionando a contento, porque eu vou estar aqui e a população vai me cobrar. Então, e ele vai fazer obra, terminou a obra aqui e vai fazer obra em outro lugar. Correto. Né? Então, a gente até brinca assim, mas na verdade é um interlaçamento aqui bem firme, porque a área de obra ela toma esse cuidado. Porque quem executa são as empreiteiras contratadas, né? Através de licitações e tal. Então, o Paulo, para receber essa obra da empreiteira, ele vai virar para a área operacional, que somos nós aqui de Caratinga, falar assim, Augusto, como é que está? Falou, está faltando isso. A gente vai fazer um pente fino para cobrar dele, para passar para ele cobrar da empreiteira, né? A correção daquele problema, como hoje fica muito coisa, sinalização, é um meio-fio, é uma coisa. Então, a população pode, a gente até falava, eu estou tomando a palavra do mas Paulo, é isso mesmo. a população pode ficar tranquila que tudo que foi desorganizado, desarrumado, atrapalhado em função das obras vai ser corrigido. Isso aí, com certeza. Eu estou falando e vou continuar aqui em Caratinga, então eu tenho que falar isso com muita propriedade, porque eu posso ser cobrado por isso. É claro. E devo ser cobrado, né? Não, nós vamos entrar assim nesse assunto, mas acabou que nós entramos aqui na questão da gestão, e aí eu vou aproveitar um pouco mais a presença do Paulo, até para entender como funciona o setor de vocês, no departamento ou diretoria, não sei como vocês determinam lá. Hoje trabalha com a parte de engenharia e o operacional é todo contratado da terceirizada, é isso, Paulo? Ou vocês têm também um operacional lá? Nós temos, nós somos da área de obra. Ok. Então nós executamos a obra, né, em vários pontos do estado. Então, por exemplo, hoje eu tenho obra sob a minha responsabilidade em Caratinga, em Timóteo, em Coronel Fabriciano, aqui na região do Vale do Aço. Mas eu tenho obra em Cataguases, eu tenho obra em Ubá, eu tenho obra em Conselheiro Lafayette, eu tenho obra em Tiradentes, eu tenho obra em Resende Costa, que é a minha cidade, cidade maravilhosa. Muito bem, vamos conhecer. Resende Costa. Está em que região do estado? Campo das Vertentes. Muito bem, muito bem. Mas a pergunta básica é, a Copasa mantém uma engenharia com atenção em obras, apesar de terceirizar. Isso, né, basicamente? Ela tem o corpo técnico, o corpo de engenharia, né, com técnicos também, de edificações, e ela contrata, né, ela terceiriza a execução da obra. Correto. Bom, agora ainda falando sobre o cronograma e a preocupação sobre as condições da obra, o José Augusto falou aqui sobre a preocupação da Copasa em corrigir os trechos que foram danificados, tanto do asfalto quanto do meio-fio das calçadas e, de repente, até as calçadas também. Como isso vai acontecer e quando vai acontecer, Paulo? Tá. Então, só para concluir, nós vamos fechar, então, 26 de fevereiro, as coletoras. Então, vamos ficar pendentes, elevatórias e estação de tratamento de esgoto. A parte civil dessas duas frentes, tanto da ET quanto das elevatórias, ela já está praticamente finalizada. Nós estamos agora entrando na fase de instrumentação, de equipar essas unidades. Então, como nós otimizamos essa fase, nós estamos trazendo equipamentos melhores do que inicialmente estavam previstos, nós vamos gerar um pequeno atraso na conclusão disso aí. Mas a ideia é que em junho a ET já esteja operando. Ok, então pelo que o Paulo está nos dizendo aqui, nós já temos a parte civil, ou seja, toda a estrutura de alvenaria e de concreto está toda concluída, aguardando apenas os equipamentos que ali vão ser instalados e a expectativa é que em junho. Já esteja funcionando. Aí a pergunta que eu fazia aqui em off, inclusive, exige um tempo para colocar em operação ou exatamente nesse momento você já coloca a ET para funcionar? Eu acredito que nós vamos colocar ele em operação antes de junho, já numa fase de teste. Sim. Então, junho já seria ela funcionando, ela rodando normalmente. Isso. Ok. Bom, nós estamos conversando aqui com o Paulo de Tarso, também com o José Augusto, lá da Copasa, falando sobre as obras de coleta e tratamento do esgoto em Caratinga. Uma obra da Copasa, muito aguardada pelos caratinguenses.
um contrato onde a Copasa tem a responsabilidade de construir a coleta e tratar todo o esgoto de Caratinga, e os caratinguenses, obviamente, aguardam com ansiedade a conclusão da obra. Nós vamos fazer um intervalo curto e voltando aqui com o último bloco do painel político aqui pela Docton TV. Fiquem conosco, nós voltamos já já. De volta com o painel político aqui pela Docton TV e hoje falando das obras de coleta e tratamento do esgoto em Caratinga, obras realizadas pela Copasa. Bom, vamos deixar aqui o nosso WhatsApp, o número do WhatsApp aqui da Docton TV para você sugerir as pautas e participar aqui do programa também. Agora tem um 991910951, eu disse 991910951 é o número do WhatsApp aqui da Docton TV. Nós temos também o número do telefone fixo 3321-6761, 3321-6761. Esse é o número do telefone fixo aqui da Docton TV e ainda o nosso Facebook, Edson. facebook.com/Docton TV, lá tem fotos aqui do programa, dos bastidores, temos lá também os links onde você encontra mais informações do que nós tratamos aqui no programa. Nesta semana de carnaval, como eu disse, obrigado Edson, voltando com o painel político aqui, nós estamos falando sobre as obras da Copasa em Caratinga, está conosco o Paulo Tarso e também o José Augusto. Bom, José Augusto, já se familiarizou com Caratinga, você está aqui à frente da gerência do distrito de Caratinga desde final de novembro, é isso? Desde o dia 16 de novembro. Ok. Né? Eu sou da região. Você é de Vargem Alegre, você disse. Famílias de políticos, inclusive, tiveram uma participação importante na política de Vargem Alegre. O Rosalvo, não é isso? Você é irmão do Rosalvo? Isso. Muito bem. Infelizmente nos deixou. Nos deixou, né? Mas tem uma história... Inclusive, ele era prefeito quando faleceu, salvo engano? Não. Ele já tinha... Mas ele tinha sido prefeito, não é isso? Tinha sido prefeito. Muito bem, muito bem. E então está familiarizado, não é novidade para você, Caratinga? Sim, Caratinga... Vargem Alegre era distrito de Caratinga, né? Então, tanto é em alguns documentos meus, né, consta, antigamente quando eu morei em Mato Grosso, eu fui fazer meu segundo grau, com uns 14, 15 anos que eu fui para lá, constava, a gente falava Vargem Alegre, eles constavam Caratinga, que era a cidade principal, né? Okay. E era distrito. Depois que emancipou, e aí sim a gente, né, quando lá a gente falava Vargem Alegre, onde que é Vargem Alegre? Tinha que ficar explicando, hoje já existe, é uma cidade e tal. Então, eu já sou da região, conheço a região, conheço os problemas da região, né? E trouxe essa experiência lá da Copanor, que a Copanor vive 12 meses por ano, 24 horas por dia, crise hídrica. Imagina. Né? Então, lá, quando sobra água, é novidade, é o contrário. Okay. Então, a gente ficou lá, adquiriu uma experiência muito boa de trabalhar na Copanor, que tem uma estrutura bem pequena, diferente da Copasa, porque a Copanor não tem fim lucrativo. Né? Então, ela tem que sobreviver com o que ela tem ali, verbo do governo e pronto. Então, isso nos deu uma bagagem muito grande, né? Para a gente poder tocar esse projeto aqui, tocar essa região aqui de Caratinga. Seja bem-vindo, eu acho que Caratinga já deve ter recebido muito bem e eu acredito que tem outros desafios aí para você enfrentar, além dessa obra, né? E o que você pode assim deixar de expectativa, nem que seja uma expectativa pessoal sua em relação ao reservatório de água para Caratinga, para não passarmos pelo que passamos recentemente aqui com a falta de água. Será que temos expectativa de um reservatório? Temos. Primeiro, a gente tem que salientar o seguinte, tentar definir o que a população entende por reservatório de água. Porque quando se fala em reservatório de água bruta, se fala em área reservada, né? Ninguém constrói um reservatório de concreto para reservar água bruta, até porque o volume é muito grande. Hoje a gente trata na faixa de 13 a 14 milhões de litros por dia. Imagina você fazer um reservatório para reservar durante um mês, 2 meses. Né? Seria algo aí em torno de 500 milhões de litros ou 1 bilhão de litros. Então teria que ser uma represa natural. Represa reservada. E aí não é tão fácil. A Copasa não descarta essa possibilidade. Você está falando por questões de autorização ambiental? Sim, autorização ambiental. Você vai deparar com situações de desapropriação, você vai inundar áreas particulares. Porque, igual você imagina, quando se fala assim, porque às vezes as pessoas me param na rua e me cobram, por que a Copasa não constrói um reservatório? Essa pergunta não é a mesma simplicidade, fala assim, por que eu não faço um reservatório lá no meu quintal? Né? Porque um reservatório ali é de concreto, você faz ali, ou de fibra, coloca ali.
Mas, então, isso em se tratando de reservação de água bruta, né? Quando fala assim, mas está sobrando água, a Copasa não é tão simples assim. Se fosse tão simples, a Copasa já tinha feito há muito tempo, mas ela não descarta e está em estudo, sim, essa possibilidade, né? Agora mesmo, tá, eu quero deixar claro, você não me perguntou, mas eu vou antecipar e falar. A empresa terminou na quinta-feira da semana passada o levantamento topográfico e deve apresentar o projeto até o final desse mês. Não é tão fácil assim, não é tão simples. Você diz o projeto de transposição do Rio Preto. Você acredita, então, que a transposição do Rio Preto é mais adequada do que a construção do reservatório? Não, é isso? A transposição do Rio Preto, ela não é uma situação que a gente vai tratar como definitiva. É uma situação coadjuvante no período de seca. Mas né? é a mais provável de se acontecer Sim, agora, é isso? mais provável, com certeza, com certeza. E, igual eu falei, a Copasa não descarta essa construção dessa área, mas só que é um estudo muito mais longo e não passa simplesmente por vamos fazer uma barragem aqui e pronto. Claro. Só para tecer um comentário, nós recuperamos uma situação que já existia há pouco. Nossa, mas eu quase que apanhei na rua, porque a gente fez o quê? Existia eu vou até antecipar esse assunto só para deixar claro. A imprensa divulgou que nós fizemos intervenção em curso hídrico, mas não foi nada disso. Foi simplesmente uma situação já existente de repor o material, a estrutura de ferragem que estava apodrecida. A gente recuperou, colocou, são 2 tábuas de um lado e do outro, que na verdade não desviou. Eu acompanhei o assunto, né? E na verdade então, não entrei especificamente no assunto, até porque a nossa pauta é outra, mas esta intervenção que vocês disseram aconteceu no local de coleta da água bruta, foi isso? Porque isso aí já existia. Tanto é o seguinte, a gente não alterou o vertedouro. O vertedouro continuou o mesmo. Tanto é que quem for lá hoje vai ver que a água continua vertendo cachoeira. Agora, é lógico que, num período de escassez, como a imprensa já notificou várias vezes, antes de chegar aqui em Caratinga, eu fico estudando, eu não tive tempo ainda, por causa dessa situação de crise hídrica e da lama da Samarco, que também que afetou a nossa região, Resplendor, então me toma muito tempo e eu não tive tempo. Então, fim de semana eu fico estudando. Eu acesso os vídeos aqui da Doc TV, dos jornais, as fotos, e fico vendo a reportagem, o que é. Então, a gente vê lá. Inclusive, eu até parei também uma reportagem de 2013, que já existiam essas tábuas lá. Então, às vezes a pessoa pode falar, mas a Copasa está segurando. Não é, a gente não está fazendo intervenção em curso hídrico. Tá? Se a gente tivesse cercado todinho o vertedouro, aí sim, é lógico que a própria Lei 9433, ela fala o seguinte, no seu artigo 1º, no seu parágrafo 3º, ela fala que em casos de escassez, a água é exclusiva para o consumo humano e dessedentação de animais. Correto. Entendeu? Então, dessa situação, fora disso não, que a gente não tem intervenção. A água continua correndo do mesmo jeito. Tem um percentual de água que deve ser mantido no curso. Como que vocês lidam com essa questão especificamente? Hoje a nossa outorga é de 242 litros por segundo. Correto. Isso representa quantos por cento nesse período mais seco? Nesse período, para você ter uma ideia, 242 litros por segundo, a gente continua captando 170, 180. Ok. Né? Okay. A gente não vai, eu vou aumentar a nossa estação de tratamento de água porque eu posso captar mais. Não é assim. Até porque a capacidade de tratamento é a mesma, né? A capacidade de tratamento é a mesma. Eu até tenho, às vezes até tenho como alterar um pouco, mas em função dessa situação, justamente porque eu não vou captar a vazão outorgada toda, porque seria um crime você tratar para jogar fora. Então não seria. Então a gente procura sempre manter os reservatórios cheios. Hoje tem os reservatórios por telemetria. Lá da estação de tratamento a gente consegue desligar, ligar a bomba dos reservatórios principais. Nós temos um monitor lá que mostra online toda a situação de nível de reservatório. José Augusto, então o que você está falando é que a estrutura de tratamento e de distribuição da água em Caratinga, ela é moderna, o caratinguense não precisa ter medo da estrutura. A questão realmente é a crise hídrica e a captação, o volume de captação. Esses equipamentos que você diz, isso garante então a modernidade dessa rede? Sim, com certeza. Isso dá mais tranquilidade. Hoje nós temos os e-mails que são disparados, inclusive para o meu próprio e-mail, eu fiz questão de continuar recebendo esses e-mails,
Eu estou lá em casa sábado, domingo, feriado, eu recebo os e-mails, eu sei onde que está faltando água, eu sei, e de repente eu já até entro, que é costume, né, o vício, já ligo, você corrigiu o vazamento, então a gente acaba fazendo isso. Nós temos uma equipe de plantão 24 horas, nós temos equipe de plantão no final de semana. Essa questão, o próprio operador, se der um extravasamento de água no reservatório lá do América, que a gente chama de lá da ETA, ele consegue desligar a bomba. Se a bomba desligar, ele consegue tentar ligar e aciona nosso grupo de manutenção eletromecânica. Nós temos vários eletromecânicos de prontidão também durante o fim de semana, justamente para atender e dar essa tranquilidade. É aquilo que você falou no início, é coisa que não aparece. Mas as pessoas nem fazem ideia do que está por trás disso. Né? As pessoas nem fazem ideia de como isso é trabalhoso. E é um prazer muito grande para a gente fazer isso. A gente faz com prazer, porque é gostoso você fazer isso. A gente não faz visando elogio, visando nada. Porque, primeiro, que é obrigação nossa atender 24 horas por dia. Se não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. A Copasa é obrigada. Se não estiver acontecendo isso, você pode reclamar, você tem um plantão 115 fim de semana, você tem... E às vezes eles ligam até para o meu celular para reclamar, isso não importa. Exatamente, é o que eu ia dizer. O Zé Augusto se mostra realmente muito envolvido às questões locais, e eu acredito que a Copasa, obviamente, tem essa preocupação de escalar aqui pessoas para trabalhar que se envolvam, até porque ela... Obviamente a sua diretoria conhece as dificuldades, conhece toda a polêmica que pode existir em relação a essa obra ou em relação ao abastecimento que foi no ano passado prejudicado. Bom, vamos trazer ao assunto aqui mais uma vez para o Paulo, até porque ele ficou fora da rodada aqui já há algum tempo. O Zé Augusto fala bastante, né, Paulo? Fala bem, bem comunicativo. Mas você tem informações técnicas importantes e eu já vou deixar, nós estamos chegando ao final aqui, eu já vou deixar um espaço para que você deixe aqui para a população de Caratinga a expectativa, tanto de vocês quanto de quem lida diretamente, seja a prefeitura, os órgãos fiscalizadores, quem lida diretamente com o acompanhamento dessa obra. Qual a expectativa? Deixa para o povo de Caratinga a expectativa, espero que boa, para a conclusão dessas obras, meu caro. Então, de novo, antes eu vou responder uma pergunta que você me fez. Sim. No bloco anterior e passou batido, nós não falamos. Verdade, você voltou ao assunto, me perdoe. Foi com relação à correção de danos. Exatamente, nós dizíamos sobre principalmente o asfalto que foi todo aberto. Talvez possa existir a possibilidade de cobrir toda a via ou pelo menos a parte que foi danificada. Como que fica isso? Quando e como isso deve acontecer? A partir do término dos interceptores, aí nós vamos ter uma equipe fazendo um pente fino na obra, aí vai pontuando todo o trecho que nós executamos a obra. Aí se houver um abatimento, um meio-fio quebrado, se tiver algum lugar sujo, tudo isso aí vai ser feito então, a partir do término dos interceptores, que é o final de fevereiro. Ok. Ok? Isso significa também que a Olegário Maciel, aquele trecho da Benedito Valadares que já foi, que foi mexido anteriormente, se houver algum dano ali, vocês vão corrigir. Eu acho que eu observei em alguns pontos o abatimento do asfalto, talvez seja comum, porque a compactação do asfalto antigo é uma e a compactação do que vocês colocaram é outra. Então a população pode ficar tranquila e o comerciante que tiver algum problema ali próximo ao seu comércio deve procurar vocês. Claro, exatamente. Então nós faremos isso aí a partir do final dos interceptores. Faremos um pente fino na obra e vamos corrigir qualquer dano que tiver havido por motivo de obra. Né? Ok. E a estação de tratamento de esgoto, de novo, ela vai entrar em operação em junho de 2016, ela já vai estar operando. Ok. Né? Ok. E, mais uma vez, para mim, motivo de muito orgulho estar trabalhando aqui em Caratinga, uma cidade bacana, uma cidade antiga, uma cidade bonita, um povo politizado, um povo hospitaleiro. É uma cidade diferente, né? Que é uma cidade diferente. Verdade. A comunicação aqui, então, nem se fala. É muito diferente aqui, você tem uma comunicação. E é muito gratificante para mim estar aqui. Correto. É motivo de muito orgulho. E, como o Zé Augusto falou, a obra vai ficar para o Zé Augusto operar, né, Zé Augusto? Ele é nosso cliente, nós vamos embora, mas eu tenho certeza que nós viremos fazer outras obras aqui. E só para a gente fazer uma analogia, para ficar claro, nós fizemos uma analogia com um voo, né? De um avião, nós decolamos, tivemos em voo de cruzeiro, né, Zé Augusto? E agora nós estamos começando a descer o avião, nós vamos pousar esse avião. Então, agora, decolar e pousar é a operação mais complexa do voo, hein? Exatamente. Né? Então, é isso mesmo? É isso mesmo. Então agora nós estamos com cinto de segurança, afivelado, todo cuidado é pouco, interagindo muito com o Zé Augusto. Nós fazemos um negócio bastante refinado, nós temos
uma convivência muito saudável, muito bacana. Estamos sempre juntos, falamos a mesma língua, o objetivo é o mesmo, a meta é a mesma. E com certeza a Caratinga vai receber uma obra muito bacana, muito legal. E a população vai ficar satisfeita e com o resultado que nós vamos obter. E você já é convidado aqui pela Docton TV a voltar depois que a obra estiver pronta. Claro, porque com prazer. hoje foi relax, mas da última vez que você esteve aqui, nós apertamos, colocamos o Ari aqui do lado, nós apertamos. Foi. Então eu quero que você volte aqui também para nós comemorarmos essa obra e que a população de Caratinga tenha mais saúde, mais valorização dos seus imóveis, como o Paulo disse aqui, que tenha um desenvolvimento a partir desta obra de infraestrutura diante de tantas outras que nós precisamos. E agora aqui os minutos finais de consideração do amigo Zé Augusto. Mais uma vez, caratinguense, mais caratinguense do que nunca, né? Nasceu aqui e agora prestando serviço a essa sociedade aqui. Com certeza. A gente fica muito honrado, né? Primeiro, eu particularmente, de ter voltado para Caratinga, depois de 6 anos e meio fora, né? E às vezes as pessoas me questionam e me perguntam, pô, você pegou um osso. Bomba, Eu falei assim, não tem problema. A gente, ele citou de voo, eu falo que eu estou consertando o avião durante o voo. Tá né? certo. Então o avião voando e a gente consertando. Mas isso não tira o prazer do nosso trabalho e me orgulho muito, né, de ser de Vargem Alegre, e me orgulho muito de falar que Vargem Alegre já pertenceu a Caratinga. É uma cidade sempre, sabe, uma cidade tranquila, onde o povo... E para mim é uma questão de muito orgulho. Então eu tenho que fazer melhor ainda do que deveria ser feito. Primeiro que eu sou morador, eu sou daqui, tá? E para esse orgulho ficar dentro de mim, ficar realmente não uma coisa, né, interna, mas de eu poder falar isso, né? Meus filhos estão acompanhando isso, acompanhando essa situação e ver que a gente também tá nessa por causa deles e por causa dos nossos filhos caratinguenses. Tá certo. Né? E para poder falar um pouco mais de Vargem Alegre é a cidade onde tem percentualmente, em média, o maior número de médicos formados de formação superior na área da medicina. Isso prova claramente a inteligência do povo de Vargem Alegre. Apesar da cidade ser ainda uma cidade pequena, que precisa de muito desenvolvimento, algumas mentes, ou diria boa parte da população que ali mora, tem uma atenção ao ensino, ao conhecimento. Isso prova realmente que o povo de Vargem Alegre é um povo inteligente, trabalhador, gosta de estudar. Parabéns pela sua cidade, pela sua origem. Obrigado pelo contato aqui. Sucesso para você aí à frente deste grande desafio. Bom, nós estamos terminando mais um painel político aqui. Nós conversamos com o Paulo de Tarso e também com o José Augusto, lá da Copasa, falando das obras de coleta e tratamento do esgoto em Caratinga. Paulo de Tarso é gerente de obras da Regional Leste, veio aqui para anunciar que no máximo até junho nós teremos a conclusão e já a operação da ET em Caratinga. Isso é uma notícia muito boa que nós estamos trazendo aqui no painel político essa semana de carnaval. Você está aí festejando e nós trazendo aqui boas notícias. Nós esperamos que realmente sejam concluídas. Forte abraço, obrigado pela companhia nessa semana de carnaval. Nós aguardamos por você aí na sequência, nas reprises do programa durante a semana. Forte abraço e até a próxima.